Nesta tarde, quero desejar uma boa tarde para você. É o momento que eu estou gravando este vídeo para contar uma experiência tremenda que eu tive quando ainda ímpio. Eu me encontrava numa situação que os irmãos sabem o que o ímpio pratica, além da incredulidade. E uma certa noite minha esposa e meus filhos, porque eu sou avô, tem esse pequeno comércio aqui no qual eu sobrevivo, e a minha esposa estava na sala vendo filme comigo, e de repente ela falou que ia dormir. Eu deixei que fosse dormir e fiquei vendo filme na sala, e ela e meus filhos foram para o quarto. Essa experiência que eu quero contar para você é uma experiência com Deus vivo, o Jesus que foi crucificado, que todos pensam que ele morreu, mas que ele ressuscitou e ele vive para sempre. E eu sei que a minha esposa foi deitar e eu fiquei vendo, e tinha uma aparelhagem de som na minha sala, e ele tinha esse aparelho de som, ele tinha um relógio. E eu lembro que quando eu desliguei a televisão e a lâmpada da sala, marcava exatamente 11 horas em ponto, 2 risquinhos e 20,20. E ali eu entrei para o meu quarto, e quando eu fui sentar na cama, ao sentar na cama, eu já me vi, eu não cheguei a encostar a cabeça no travesseiro. Aconteceu algo sobrenatural. Eu me vi de pé ao lado da minha cama e começava a olhar as paredes do meu quarto, olhar a extensão do meu quarto, como se fosse um lugar estranho que eu talvez nunca reconhecesse. E eu comecei a olhar aquele quarto e tal, e percebi depois que era o quarto que eu dormia sempre. E, queridos, para surpresa de todos e minha, eu baixei a vista. E quando eu baixei a cabeça, que eu olhei para cima da cama, eu vi o meu corpo deitado. E eu começava a me questionar: como pode eu estar aqui em pé e ali deitado ao mesmo tempo? Eu morri. Eu achava que eu estava morto. E meu corpo deitado e abraçado à minha esposa. E eu fiquei sem entender aquela situação, porque eu achava que eu tinha morrido, tinha saído do corpo. Mas os irmãos vão entender esse processo que aconteceu, porque eu comecei a entrar em pavor, e ao olhar aquele corpo eu não desejava mais voltar para aquele corpo, porque eu via algo podre. Era como se ele não prestasse mais para mim. Eu não queria mais voltar para aquele corpo. E quando eu virei para a alpezeira da minha cama, eu deparei com um ser em pé, e ele começou a chamar o meu nome e falar comigo. E esse ser, eu descrevo todas as suas vestimentas. Ele tinha uma vestimenta branca, alva, como nunca você pode ter encontrado aqui na terra, algo branco como aquilo. E as suas vestimentas eram iguais a de anjos. Era tipo pregas de 10 a 15 centímetros da cintura para baixo, com um cinto de ouro amarrado na cintura, e um escudo feito na própria cor do tecido aqui no peito, com desenhado, fechava aqui. E eu comecei a olhar aquelas vestimentas diferentes. Quando eu cheguei na cabeça, eu via a cabeça dele dentro de um capuz como aquele pessoal da Arábia, como se aqueles capuz que os funkeiros costumam colocar na cabeça e fica só o rosto de fora. E daquele capuz eu via a silhueta do rosto dele, porque o brilho que saía na minha direção era intenso, e eu conseguia ver a silhueta, ele falando comigo e balançando a cabeça. Queridos, eu fiquei aquele desespero, aquele temor. E ele dizia para mim: Joelson, vá para a igreja.
E eu começava a entrar em conflito porque eu era da igreja católica, eu era da igreja de Aparecida aqui da Grama, e não faltava uma missa. E eu comecei a questionar, mas eu sou da igreja. E depois, mais à frente, ele me revelou que não era a igreja católica, mas a igreja evangélica. E eu, como católico, eu não suportava evangelho. Na minha cabeça, a igreja única e verdadeira era a única, era católica. Na minha cabeça, os evangélicos eram desviados da verdadeira igreja, rebeldes. Querido, mas o que eu tenho para relatar para vocês agora, nesse simples vídeo, sem nenhum cenário, é que a voz, eu digo de Jesus, porque era Jesus que estava falando comigo ali. Eu não sou nenhum merecedor, eu não sou nenhum digno de, ai, querido papai, não. Era a minha dureza de coração. Porque quantos e quantos irmãos da igreja chegaram até a mim para falar de Jesus, e eu os botava para correr, chamava de fanáticos. Dizia que ele era um desviado da igreja, chamava os pastores de ladrão. E eu sei que aquela luz muito forte me fazia fechar os olhos porque a intensidade era muito grande. E a voz que ele usava para falar comigo me transmitia uma paz muito grande. Me transmitia um gozo que eu não tenho palavras para descrever a você. Esse gozo, a sensação de vida. Eu sentia que eu estava com a vida em mim. Naquele momento eu não queria mais retornar àquele corpo, porque eu sabia que a vida estava diante de mim ali falando comigo. E eu, a todo tempo, ele dizia que eu ia ter que retornar para aquele corpo. E eu insistia que não queria, que eu queria ir embora com ele. Irmãos, se o céu e a salvação e a eternidade for aquele momento que eu passei ali, eu quero ir. Eu quero estar com o Senhor e vou fazer, lutar, fazer todas as minhas forças para estar com o Senhor. Porque é algo que nós não encontramos nesse mundo material. É uma paz que você não encontra neste mundo. E essa paz, ela mexeu comigo. Eu não me imaginava nunca estar dentro de uma igreja evangélica. Não tinha nenhuma esperança de um dia entrar numa igreja evangélica. E nesse momento que eu tive essa visão, eu era um católico este praticante, mas Jesus teve misericórdia de mim. E ele veio me convidar para esta igreja. É difícil falar isso porque eu creio que você vai, católico, meus irmãos, vão dizer a igreja dele é verdadeira, é a única. Não, não é isso que eu estou dizendo. É questão de Jesus ter me convidado para ler. Eu não vou dizer nada disso, eu só sei que era a vontade dele que eu fosse para lá. Mas, e eu comecei a flutuar. O gozo, eu nunca mais encontrei algo neste mundo depois dessa revelação, depois desse momento sobrenatural, que comparasse ao prazer e ao gozo e à sensação de vida que estava diante de mim falando comigo. Querido, Jesus não é brincadeira. Jesus não é aquela imagem que está na cruz presa. Jesus, ele é um ser todo poderoso. E eu pude contemplar isso. Eu comecei a flutuar, subir. Eu lembro que eu cheguei a uns 10 milímetros, 10 centímetros da laje, como se uma força estivesse me atraindo. E ele olhando para o alto para falar comigo já. Foi quando ele falou: você vai ter que retornar para esse corpo. E aí aconteceu. Quando eu despertei, eu estava no corpo. Eu levantei desesperado. Comecei a tocar no meu corpo. E entrou um desespero em mim. Um desespero porque eu nunca tive medo de nada.
Eu poderia à meia-noite entrar em um cemitério sozinho, que eu não tinha medo de assombração de nada. E aquilo ali não era assombração. Aquilo ali foi a presença de Deus me chamando para a salvação. Coisa que eu recusei tanto. E daí por diante aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a clamar dentro do meu quarto. Eu não sou digno. Em voz alta. Eu não sou digno, acorda. Acordando a minha esposa. E ela acordou, tu não é digno de quê? Eu falei, Jesus, olha, não pensei nem duas vezes. Jesus esteve aqui falando comigo. Eu não gosto muito de dar esse testemunho na igreja porque alguns acham que eu quero me identificar como queridinho do papai, que ele veio até a mim. Não, mas o meu coração era tão duro que eu acredito que só através dessa visita eu pude quebrar a pedra que era o meu coração para aceitar o Evangelho de Jesus Cristo e me tornar um evangelista qual sou hoje, que amo pregar a palavra de Deus, que amo trazer a mensagem de Jesus. Eu quero dizer para você, não foi fácil. Não pense você que depois dessa visão eu corri e mergulhei dentro da igreja evangélica, não. Eu continuei indo lá na católica, até o dia que eu comecei a despertar para ler a Bíblia. O Espírito Santo de Deus começou a me levar para ler versículos. E quando eu abri a Bíblia, eu deparava justamente com versículos que iriam despertar para a verdade. O primeiro que eu abri foi o João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu falei, meu Deus, libertar de quê? Eu sou da igreja. E o segundo que eu abri, eu falava assim, Deus fala comigo. Aí abriu no Salmo 115. Não há nós, aonde está o teu Deus? Que tem boca, mas não fala, tem pernas, mas não anda, tem braço, mas não se move. E no final existe uma maldição que o próprio Deus, através do salmista, escreveu. Torne-se como elas, semelhante a ela, todas as que a fazem e que nelas confiam. Porque se tem uma coisa que abomina a Deus, que Deus aborrece, é você se prostrar diante de uma imagem e pedir alguma coisa a ela, quando Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus criador, Ele é o nosso Pai. E aí eu me deparei com aquilo, aí mesmo assim eu ainda insisti da igreja. Foi quando no domingo eu fui para a missa, pela manhã. E chegando lá eu vi a imagem de Pedro na porta e uma vela acesa do lado. Aquele salmo veio diretamente no meu coração, na minha mente. E ali eu retornei. E nunca mais eu botei o pé lá na igreja. E nem na igreja evangélica, porque eu não suportava os evangélicos. E fiquei 1 ano sem ir à igreja nenhuma. Mas com aquela visão me incomodando, aquela revelação de Deus, aquele encontro, aquela visita. Eu sou um homem de cabelo branco, sou avô e eu não tenho necessidade de fazer vídeos mentindo. Até porque eu não tenho interesse financeiro. Mas isto foi real. Isto foi algo vivo. Isto foi um encontro sobrenatural com Deus. E eu lembro que eu comecei a fazer desafios com Deus. Eu já estava 1 ano desempregado. E o dinheiro aqui acabou. E foi quando eu disse, se Deus me arrumar um emprego, eu vou para essa igreja dos crentes. Querido, não demorou 3 dias. Um amigo meu que eu não via há muitos anos. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi no sábado, toque na minha porta. Joel, tudo bom? Meu patrão está precisando de um vendedor. 7 meses. Deus me sustentou sem eu estar trabalhando. Como eu não sei de onde vinha dinheiro para comer. Eu tinha uma locadora, minha esposa tinha um salão, mas tinha parado tudo, não tirava um centavo. Vai lá, aí eu fui na segunda-feira, o patrão olhou para mim e falou, não vou dar cargo de vendedor a você, não vou dar de gerente da loja, só de olhar para mim. Eu falei, Jesus, que maravilha. E aí me deixou lá como gerente, eu fiquei. Mas continuei a beber.
Continuei no vício da bebida que eu tinha. E um certo dia estava o meu cunhado bebendo no outro lado da rua. Quando eu atravessei ali para beber com ele, eu falei assim para eles: eu vou ser crente. Que isso, rapaz, você tá maluco? Vai ser crente para ficar uns crentes chatos desses falando de Jesus, e é que eu me tornei hoje. Eu não posso ver um amigo, não posso ver uma pessoa que eu não tenha a alegria de falar para ele, porque não existe algo mais maravilhoso do que Jesus nas nossas vidas. Querido, não tem interesse nenhum em fazer esse vídeo em popularidade. O único interesse é que você ouça essa palavra. Eu não sou merecedor, você também não é. Mas o único que pode te levar à vida eterna e que pode te livrar da condenação eterna é esse que me visitou e me tirou da vida profana que eu vivia e me entregou na casa do Senhor. E eu lembro que eu fui 3 vezes para a igreja. Na terceira vez eu rendi-me. Eu nem percebi, quando eu vi, já estava lá na frente com as mãos erguidas, e uma voz dizia no meu ouvido lá na frente: o diabo entra na igreja, tá? Você vai ficar aqui dentro dando glória, aleluia, vai deixar tua cervejinha na sexta-feira? Eu sei que eu disse assim, jamais, no pensamento. Nunca mais eu ponho meu pé aqui. Querido, mesmo desespero que eu tinha para voltar a beber de um dia para o outro, eu tive na segunda-feira. Eu estava no trabalho quando deu 5 horas. Algo dentro de mim falava assim: olha, levanta, vai para a igreja, fecha a loja, vai embora. E eu não resisti. Quando eu vi, eu já estava dentro da igreja. Nunca mais eu faltei um culto. E eu comecei a me aplicar na obra. E fui sendo levado a trabalhador. Logo em seguida a diácono. E logo rapidamente a presbítero. E hoje eu sou evangelista da casa de Deus. E eu quero morrer pregando este evangelho. Eu quero partir desse mundo anunciando este evangelho de salvação. Que este testemunho te desperte. Porque nós estamos chegando ao fim dessa missão na terra. O filho do rei está voltando. E ele não vai voltar para buscar religiosos. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, a igreja dele. Porque se ele viesse para buscar religiosos, ele ia levar macumbeiro, ele ia levar judeu, ele ia levar tudo que é religião, hinduísmo. Mas não, ele vai vir buscar um homem que... um povo que lavou as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Um povo que renunciou aos prazeres desse mundo. Um povo que se santificou perante a sua palavra. Ele vem buscar o seu corpo. O corpo de Deus não compactua com o pecado. Eu sei que nós somos pecadores, mas nós não temos prazer no pecado. Porque somos a igreja de Cristo. Em 2 Coríntios ele diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? Para que nós prestemos cultos a ele aonde estivermos. Como? Andando de maneira digna, falando de maneira digna, nos comportando de maneira digna, sendo diferente do curso deste mundo, comprando e pagando, sendo crente na igreja e no trabalho, sendo crente na igreja e na escola, sendo crente na igreja e no comércio. Aonde estiver, nós estaremos cultuando ele pelo nosso procedimento, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta aberta para o mundo ler e perceber em nós a presença de Deus, e assim o nome dele ser glorificado para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que esse vídeo venha mudar o teu conceito de vida. Creia, querido. Eu tenho 64 anos, vou fazer 65, sou avô de 4 netos. Não tenho necessidade de fazer um vídeo mentindo.
diante de Deus, o que eu estou falando aqui serve de testemunho, porque eu não alterei nada. Tudo que eu estou falando para vocês é o que eu vivenciei. Eu tinha dúvida da existência de Deus, hoje eu não tenho mais. Eu tenho intimidade com Deus, Deus fala comigo. Deus fala comigo no meu coração e na minha mente. Quantas e quantas vezes eu estou em casa e Deus levanta, vai para tal lugar, e chego lá, vou pregar. Ontem mesmo, eu estava em casa, eu falei, vou sair nada desse calor. Aí fui lá no pastor Moisés, e ali eu trouxe a mensagem para a glória do nome do Senhor. Uma mensagem edificante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.